Menopausa é o nosso tema aqui no Pelo Amor de Deusas. Um tema, como sempre, muito relevante. Afinal de contas, eu ainda não estou na menopausa, mas, como tudo na nossa vida, conversar e ter informação a respeito pode levar todas as nossas fases que iremos passar de uma maneira mais leve. Então, tenho certeza que esse é um episódio não só para as mulheres que estão na menopausa, mas para todas as mulheres que um dia chegarão lá. E as minhas convidadas hoje, que estão aqui, são muito especiais e tenho certeza que elas têm muito a contribuir. Muito obrigada pela presença de vocês. Podem se apresentar, por favor. Eu sou a Flávia, médica ginecologista e obstetra, também consteladora e médica ayurvédica. Eu sou a Cláudia, eu atuo na medicina integrativa, atuo como pediatra também, na saúde sistêmica com as constelações familiares e na nova medicina germânica. Muito obrigada por estarem aqui. E vamos falar um pouquinho então da menopausa, e eu acho que não só falar dela, mas eu acredito que vocês têm um olhar muito além da menopausa do que simplesmente essa nova fase da vida das mulheres, né? O que vocês me dizem? O que é, na verdade, a menopausa? Se a gente for trazer o conceito, né, biológico mesmo, conceito médico, a menopausa é a última menstruação da mulher. Na verdade, é um diagnóstico que ele é retrospectivo. Então, a mulher, quando fizer 1 ano que ela teve a última menstruação, a gente vai falar que aquela foi a menopausa, né? A menopausa pode acontecer entre os 40 até os 55 anos. Em média, a maioria das mulheres vai ter a menopausa entre 47, 48, 50 anos. Mas algumas vão ter uma menopausa um pouco mais jovens, na faixa etária de 40 a 45, e outras mais tardia, mais próximo ali aos 55 anos, né? Mas a menopausa, eu colocaria que ela é um evento pontual, a última menstruação. Então não existe, entrei na menopausa. Não é a fase da vida. Sim, quando a gente vai falar na fase, a gente vê que é muito mais amplo que isso, porque a gente vai ter a fase do climatério, a gente vai ter o período de perimenopausa, que é aquele período de proximidade, né, com a menopausa, e os próprios sintomas da menopausa, eles podem começar até 7, 8, 10 anos antes do evento da menopausa em si, da última menstruação. Né? Que interessante. Porque, na realidade, as pausas orgânicas não acontecem só no ovário que diz respeito à menopausa. Com a idade, a gente vai tendo tireopausa, que é a pausa da tireoide. Então, é comum nas mulheres menopausadas o hipotireoidismo. Inclusive, é uma das causas que pode adiantar a menopausa. Eu posso ter uma adrenopausa, que é a pausa da adrenal, porque na realidade nós não fomos programados para viver 100 anos. Indefinidamente. E no Império Romano, na Antiguidade, vivia-se metade do que você consegue viver hoje, em média, né? E além do avanço da medicina e de uma série de coisas terem aumentado a sobrevida das pessoas, né? Além disso, as atribuições sociais das mulheres mudaram muito, porque as mulheres ficavam em casa, né? Cuidavam dos filhos, organizavam o território, o lar e etc. E hoje as mulheres participam de todas as esferas da sociedade, né? Então elas são uma força de trabalho enorme, que está praticamente equiparada. Tem CEOs mais famosas do mundo, mulheres assim, né? Então, a mulher se sobrecarregou de funções, né? E isso é uma das coisas que pode reverberar também na menopausa, né? Então, assim, em outras palavras, a menopausa é o fim da idade reprodutiva. Eu não menstruo mais porque eu não reproduzo mais, né? E isso pode ter, além das repercussões físicas pela pausa do ovário, que então vai pausar todos os hormônios que ele produzia,
né? Isso está associado no inconsciente coletivo com uma série de disfunções e perdas. Por isso que o componente emocional na menopausa é talvez o fator mais importante na condução de que você viva uma boa menopausa. Porque, na verdade, a menopausa ela é muito associada ao envelhecimento, né? Então, a mulher tem um ideário ali, né? Um pensamento de que a partir da menopausa é como se você estivesse envelhecendo, se você estivesse perdendo seu valor profissional, seu valor pessoal, como se você não tivesse mais utilidade, como se você não tivesse mais função. Exatamente. Né? Só que, na verdade, é isso que a Cláudia trouxe. A gente está tendo uma perda da função reprodutiva da espécie. Mas, em compensação, a nossa energia, a partir daí, uma energia que era a cada mês utilizada para a formação de um óvulo, para o processo, né, da menstruação ou para o processo de uma gestação, essa energia fica liberada para ser usada em outras esferas da vida da mulher. Então é uma fase que, ao mesmo tempo que ela encerra um ciclo, ela guarda em si também uma grande potência. Nossa, adorei! Isso é uma nova, outro olhar. É muito legal, porque assim, quando você diz assim, eu não estou na menopausa ainda, mas como é importante a gente alcançar as mulheres jovens antes da menopausa para ir mudando o inconsciente coletivo relacionado à menopausa. Sim. Porque associa-se a menopausa à velhice, a idade. Na realidade, ela é um processo natural do corpo, né? Que hoje, com a reposição hormonal, com a reposição de várias coisas e com vários estímulos, na Índia, as mulheres têm algumas yogas específicas que elas mantêm a produção hormonal sem reposição hormonal. Olha, com as práticas. Com as práticas de yoga. Tem até as posições corretas, a posição do... Eu tô fazendo yoga hormonal, gente. Que chique! Eu acho que a gente pode até trazer um pouco a nossa experiência pessoal, né? Não só profissional, mas assim... É interessante a gente notar mesmo esse processo. Eu tô com 47 anos, né? Uhum. E eu, por exemplo, tenho as menstruações ainda regularmente, todos os meses, mas eu já noto sintomas, já noto mudanças que eu sei que estão associadas já a uma queda de nível hormonal. Então, a qualidade do meu sono mudou. Então, eu tive que trabalhar muito para melhorar esse sono nos últimos tempos, né? Eu percebo também mais ressecamentos, por exemplo, a mente um pouco mais agitada. Então, isso são sinais, às vezes, incaracterísticos que a mulher pode ter anos antes de ter a última menstruação de fato. E ela pode nem perceber. E na realidade, por que anos antes isso vai acontecer? Porque a partir do momento em que a gente se desenvolve como mulher, você vai subindo os níveis hormonais até 30 anos, que seria o pico. A partir daí, a cada década, a gente perde 10% da nossa produção hormonal, na realidade. E no final, isso acontece de uma maneira mais acentuada, porque aí a perda é significativa, no sentido de gerar sintomas, né? Então, esses sintomas da menopausa, desde as ondas de calor que são mais conhecidas, né? Os suores noturnos, a insônia, a irritabilidade, começa a brigar com o marido, né? O brain fog, né? Então a memória também vai ficando mais... Memória. A gente começa a esquecer mais as coisas. Exatamente. Isso está relacionado a todas as perdas que vão acontecendo naturalmente e que hoje são todas passíveis de cuidados médicos e de reposição e tal, né? Desde os minerais, né? Desde os estímulos. Hoje a gente tem até estímulos energéticos mesmo. O próprio estilo de vida também, exatamente. Né?
e principalmente, como a gente conversava antes de entrar no podcast, a mente. O que eu tenho visto no meu consultório é que o problema nunca é o que me acontece, mas é o que eu faço com o que me acontece. Então, o problema não é a menopausa. Eu posso entrar na menopausa e você entrar e eu fazer um up ou continuar com a minha vida normal e a outra fazer daquilo um problema, um peso, um problema. A gente vê até a forma como às vezes as mulheres encaram as ondas de calor. Tem mulher que entra em pânico, desespero, que aquilo para ela é uma experiência terrível. E eu já tive mulheres que acompanham comigo que, quando sentiu onda de calor, deram risada e riram. Ah, é isso? Riram, quando viram já passou, porque elas são rápidas também, né? As ondas de calor. Elas vêm Então, é isso. Como que você lida, né, com essas coisas? Exatamente. Isso também vai influenciar no impacto, né? E na realidade, hoje, essas mulheres que se cuidam, a mulher moderna, que se informa, como você está aqui com a gente, né? Se preparando para tudo que você vai viver enquanto mulher. Eu fico aqui igual a figurinha da Nazaré, calculando assim. Então, na realidade, quando eu me trato precocemente, eu não sei o que é uma onda de calor. Eu tô na menopausa há 10 anos e eu nunca tive uma onda de calor. Na realidade, não mudou nada a minha vida, porque eu já vinha fazendo as reposições, né? Existe o que a gente chama na reposição hormonal janela de oportunidade, que é quando você faz, quando você tá na transição para, né, nessa fase que a Flávia falou do pré-menopausa, né? E de maneira que você não sente. Porque você está, por exemplo, usando suplementação de ômega 3 para melhorar o seu cérebro. Você está cuidando de fazer uma dieta mais alcalina, menos inflamatória. Então, você vai diminuindo as perdas de função que vem junto a própria questão da prática de atividade física. E a yoga hormonal é uma prática que pode ser inserida também, né? E até trazer também, porque tem mulheres que às vezes vão ter contraindicações para uso de hormônio, né? Então, acho que é importante também a gente colocar que a questão de sintomatologia, ela é muito individual. Tem mulheres que vão ter mais, que vão ter menos. Então, isso é muito de cada um. Tem mulher que não vai sentir nada, né? E a questão de terapêutica, ela é diversa. Então, tem a terapêutica hormonal, mas também temos, né, terapêuticas não hormonais, os próprios cuidados de estilo de vida que vão impactar nessa sintomatologia, né? Então, até para colocar que a gente tem aí uma diversidade, né? Exatamente, como eu disse, não, como eu citei das mulheres da Índia, que não necessariamente, porque na realidade o corpo é muito inteligente. Sim. Quando você dá uma informação de vitalidade para o corpo, ele responde imediatamente. Então, por exemplo, se eu sou sedentária e realmente não faço mais nada, eu entrei na menopausa, eu acho que eu vou só cuidar de neto, estou aposentada, sabe? Quando muito vou fazer um crochê, isso, aquilo. O meu corpo sabe que eu não vou precisar de usar hormônios de ação tanto, né? Testosterona, udeia e etc., porque para minha atividade, aquele pouquinho que eu tenho é suficiente. Agora, se eu faço um exercício diário, pelo menos aí 4 vezes por semana, e eu dou essa informação para o meu corpo, olha, trabalho das 8 da manhã às 8 da noite, né? A menopausa é só um detalhe. Então, assim, o que eu percebo é que aí o meu corpo continua produzindo, porque ele tenta. Existe uma tendência natural à homeostase no corpo. O corpo é muito inteligente. Qualquer informação
que você dá para ele, ele responde. Tanto que quando eu vou repor hormônio e vários estão baixos, por exemplo, da linha dos andrógenos, eu dou só um, porque eu falo, o outro vai subir. Então, assim, eu dou uma dose mínima para sinalizar para o corpo, ó, dá uma aumentadinha, porque eu estou precisando desse hormônio. E aí eu falo, olha, eu não vou repor o outro, porque normalmente ele sobe. Então, o corpo entende que precisa e responde aquele estímulo de vitalidade, né? Então, por isso que o estilo de vida e o pensamento é tão importante. Um dos maiores acompanhantes também da menopausa é a osteoporose, né? E do ponto de vista do sentido biológico da osteoporose, os nossos valores estão nos ossos. Então, quando eu me sinto desvalorizada por estar na menopausa, eu tenho uma tendência muito maior a perder massa óssea e fazer osteoporose. Tanto que eu trabalho a questão da desvalorização com todas as mulheres que estão, às vezes, até precocemente. Recentemente, eu atendi uma paciente com uma osteoporose avançada para o tempo de menopausa que ela tem, né? E aí eu falei para ela o que ela estava vivendo em relação a se sentir desvalorizada. E ela imediatamente se emocionou, né? E começou a chorar e disse que a vida dela não tinha mais sentido, porque os filhos casaram, foram embora, ela se aposentou e ela não achava que ela valia mais nada, porque na realidade ela estava confundindo a identidade dela com os papéis que ela exerceu. Então, eu acho que, assim, o ponto principal que eu deixaria, assim, que eu ficaria feliz se uma pessoa, que é um universo inteiro das mulheres que forem assistir a gente, pudesse levar consigo, né? É que esse é o período para a gente realmente desenvolver a nossa autoestima. A autoestima num sentido de uma consciência interna em poder finalmente abrir as gavetas, tirar todos os lugares mais obscuros do meu ser e, assim, amorosamente liberando pensamentos e sentimentos que me desvalorizam, né? E quando eu faço isso comigo, eu mudo com o outro, porque um grande problema da menopausa é que ela começa a ficar desvalorizada e agredir o marido, e começa a aparecer muito problema no próprio casamento. Então elas começam a achar que o marido está com outra, que isso, que aquilo, né? E na realidade, essa paciente, ela estava identificada com o papel de mãe, com o papel de médica, com os papéis que ela tinha exercido, que não é o que ela é. Sabe o que eu penso? Eu sinto muito que a menopausa ela acontece de forma simultânea com um período da vida que é um período de revisão, né? Exatamente. E eu acho que nesse ponto nós mulheres até temos um benefício de vivermos o processo da menopausa e esses sintomas, porque eles nos forçam a parar, eles nos forçam a olhar para dentro. O homem, muitas vezes nessa fase do meio da vida, ali ao redor dos 50 anos, ele não tem nada que faça ele parar para fazer essa revisão. A gente não, a gente tem um processo biológico que nos força a parar para fazer uma revisão da nossa vida. E o grande conflito que muitas mulheres vão encontrar nessa fase é exatamente essa, porque na hora que eu olho para trás, eu posso ver uma vida da qual eu me orgulho, da qual, né, eu sinto que eu fiz coisas bacanas, que foram coisas boas que eu produzi, que eu cresci, e tem pessoas que às vezes vão olhar para trás e falar, gente, o que eu fiz?
Que elas vão ver que aquela É bagagem muito... daqueles anos todos, você fala, gente, que loucura. Por exemplo, é isso que ela comentou até da mulher, que os filhos saem. É o ninho vazio, né, que acontece nessa fase. Então, essa mulher viveu para os filhos. Então, se o objetivo da minha vida é filho, na hora que o filho fica independente, se Deus quiser, eles vão ficar... Quem sou eu depois disso? Exatamente. Né? Então é uma fase da gente fazer uma revisão dos nossos valores, né? Exatamente. E isso é muito profundo, né? Então é de eu olhar para trás e ver o que vale a pena e o que eu quero seguir na minha outra metade da minha vida, se Deus quiser, né? E aquilo que estava comigo até hoje, que isso eu não vou levar comigo. Né? E é uma fase, a gente já comentou aqui no episódio anterior, né? Essa fase dos 50 anos é uma fase muito da gente começar, eu quero levar para minha vida só aquilo que faz sentido, né? Eu não vou ficar mais perdendo tempo com aquilo que não faz sentido para mim mais. Eu quero aquilo que faz sentido. E daí, de repente, eu vou olhar para trás e falar, gente, quanta coisa que eu carreguei que eu não precisava. E para muitas mulheres, o choque disso pode ser muito pesado. Muito doloroso, profundo, né? Muito doloroso. E, ao mesmo tempo, me agrada muito essa colocação da Flávia em relação a essa importância de ver a menopausa como uma oportunidade e não uma limitação, né? E ela vem exatamente num período de mudança de setênio. Eu gosto muito da antroposofia e do conceito de setênio do Rudolf Steiner, que a cada 7 anos, né, existe uma força da Terra mesmo, do universo. O universo conspira de uma maneira diferente para que você encontre o seu lugar no mundo. Por isso que 7 anos, 14 anos, 21 anos, 28 anos, todos esses setênios são períodos de muita mudança. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu não sei se é isso que eu quero, mudança profissional e tal. Porque se você não estiver no seu lugar no mundo, você vai receber uma força... Sétimo, em breve. Você vai receber uma força. Então, assim, essas idades de mudança de setênio, os 49 aí para os 50, é como se você recebesse a ajuda da própria vida para ir para o seu lugar. E o último setênio que o Rudolf Steiner estudou seria dos 49 aos 56, porque a partir daí você já chegou na sua fase espiritual. Tudo que você tinha que conquistar na vida, o seu lugar, né? Então, assim, como, por exemplo, com 21 anos, ele vai precisar encontrar a sua própria identidade. Então, é uma fase de muita mudança nos nossos filhos, etc. Então, 49 aos 56 é o setênio de eu falar assim, nossa, será que eu vim para o mundo para fazer isso ou eu posso fazer uma coisa diferente? E aí é a melhor fase, porque aí às vezes você já criou seus filhos, a grande maioria já está saindo de casa, você tem mais disponibilidade para cuidar de você mesma. Voltar a cuidar de você mesma, né? Então, eu vejo, por exemplo, eu acho que a minha fase mais feliz, mais produtiva, são os últimos 10 anos em que eu estou na menopausa, né? Então, assim, eu fiz mais 2 pós-graduações novas, eu trabalho o dia todo, sabe? Eu faço diferença na vida dos meus pacientes. Definitivamente a vida não acaba, né, na menopausa. Exatamente. Então, assim, eu sinto... Quando eu penso em tudo que eu quero fazer, eu acho que eu tô na metade ainda, assim, sabe? Eu me vejo fazendo muita coisa, tendo muitos planos, e é isso, porque se eu acho que eu não preciso fazer mais nada e que eu perdi meu valor, que eu não tenho mais função, o meu corpo não precisa me ajudar a fazer. Agora, se eu estou aberta para continuar contribuindo na vida, né, para continuar aprendendo, porque eu acho que a oportunidade que a gente tem como médica é maravilhosa, porque a gente aprende e se cura muito mais do que ensina e cura o outro, né? Porque todo paciente é uma oportunidade de cura para a gente, né? Sim. Então, assim,
é uma dádiva você poder fazer parte, né? E da história das outras famílias e etc, né? Então, eu acho que eu pus uma jaquetinha jeans para falar de menopausa, porque eu me sinto jovem mesmo, né? Me sinto vital, produtiva, né? E amar o que você faz na vida, independente de ser profissão, qualquer coisa, né? A maneira que você vive, a vida que vive em você, como sendo Cláudia, como sendo Flávia, é uma oportunidade em qualquer fase da vida. E a menopausa é uma fase natural. Eu acho que ela traz muito outra. claro que é aquela fase que não dá mais para empurrar com a barriga, entendeu? Agora é ou vai, não dá mais. Senão o preço é muito alto. Sim, porque na verdade é a hora de você se cuidar, porque se não se cuidar, pra onde você vai? É o que a gente falou uma vez no episódio sobre o envelhecer bem. Eu né? sinto muito isso nessa fase, que agora é realmente, tanto que eu assumi uma responsabilidade muito maior sobre o meu autocuidado, né? E a Ayurveda tem me ajudado muito nesse processo, mas eu vejo que agora é a fase, ou eu assumo esse cuidado e eu tomo conta de mim, ou realmente... Quando vai ser? Quando vai ser, né? E daí eu vou pagar um preço disso daqui pra frente, que não vai ser um preço bom, vai ser um preço de doença, né? Então... Quanto antes eu olhar para isso, melhor. Então, eu acho que o corpo vai te trazendo essas coisas para te mostrar. Olha, agora a hora é agora. Você vai cuidar? E é isso mesmo. Eu falo para as minhas pacientes. Com 20 anos, você pode se dar o luxo de escolher se você vai fazer exercício ou não. Tá com 50, já não dá mais. Exato. A casa vai cair se você não cuidar. Literalmente. Então, assim... E acaba sendo muito bom, porque às vezes você vai arrastada e volta tão melhor, né? Da academia, de uma caminhada, né? É uma oportunidade que você pode estar com você, né? Sem fazer nada. Na realidade, às vezes, a gente para durante uma caminhada. Sai da... Né? Eu tô caminhando, mas é essencial a arte de parar e fazer algo por mim. Sim. Né? Então, bem-vindas a um novo conceito dessa fase da vida, que é uma fase tão linda quanto a infância, a adolescência. É só uma fase e é isso. E vai depender muito do meu olhar para essa fase. Sim. Eu acho que essa é a mensagem principal, né? A gente mudar aí dentro de cada uma de nós, essa ideia de que a menopausa está associada à velhice. E sim olhar... Que é algo ruim, né? Que é algo ruim e sim olhar o lado, que tem mais lado positivo que negativo. Tem muita potência por trás. É isso. E a gente tem outros valores para ressignificar as coisas, né? A gente aprendeu algo nesses 50 anos, né? E quem é jovem e tá ouvindo... esse episódio, torço muito para que você pense na sua vida agora, para quando você chegar lá, você olhar para trás e falar, poxa, fiz grandes coisas para chegar até aqui, né? Que a gente possa usar isso como uma força aí para impulsionar a nossa vida. Obrigada, viu, menina? Você é maravilhosa, adorei! Obrigada, foi muito bom. Obrigada, eu que agradeço.